mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Nunca falhou. Oh, oh, oh. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo em meio a desertos, mesmo se a tempestade é forte, Ele está conosco. Glória a Deus. Vamos cantar. Vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar, e o teu amor não falha. Oh, não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas o quê? Mas teu amor não falha. Oh, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E o que? Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos cantar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. É a palavra do Senhor que fala. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Cante. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E o que? Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh, oh. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei
voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Vamos cantar quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Só a tua voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só. E o que ele diz? dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu Favor, oh Deus, e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. louvado seja, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Cante a ele, Deus do impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. é ela que faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Evangelho de João, capítulo 6, é o texto para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6. Então vamos lá. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, comungados, perceberam, e logo o barco chegou
No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Irmãos, quem nunca teve a experiência de um atraso? Eu tenho certeza que você já tomou bolo de alguém. Eu sei que tem alguns atrasos que são mais marcantes para nós. Por exemplo, quando nós somos adolescentes, jovens, e nós estamos interessados por alguém, e de repente nós marcamos um encontro com essa pessoa, e de repente essa pessoa nos dá o bolo, ela não vai ao nosso encontro, a gente fica bem incomodado com isso, não é verdade? Mas às vezes a pessoa até vai ao encontro, mas a velha mania do brasileiro, com meia hora de atraso, 1 hora de atraso, em geral a gente fica também muito incomodado com isso, não fica? Vamos falar a verdade, quando a gente está passando por uma situação caótica, quando a gente está passando por algum momento difícil na nossa vida, a gente tem a sensação de que parece que o tempo paralisa, de que parece que demora mais. A gente tem a sensação de um atraso, às vezes, do próprio Deus. Quem nunca teve uma sensação diante de Deus, de que Deus talvez prometeu algo, ou talvez espera algo que nem é promessa, mas espera algo de Deus, que crê que Deus pode intervir em seu favor? Essa pessoa busca a Deus, talvez até em oração, essa pessoa faz um compromisso, hoje é assim, né? A pessoa faz um voto, ela, não, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, isso e isso. A pessoa pensa em várias formas de mobilizar o coração de Deus, e às vezes tem a sensação de que Deus não vem ao seu encontro. Nós experimentamos isso algumas vezes na vida. Eu quero te dizer que, na verdade, essa sensação, ela não acontece apenas por causa da nossa condição humana, ela acontece também por conta de um propósito divino. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o nosso Deus, ele em alguns momentos, na história de algumas pessoas, ele pareceu atrasar de propósito. Lembra, por exemplo, quando ele viajava e chega até ele a notícia de que seu amigo Lázaro estava enfermo, e de repente a notícia é de que Lázaro agora está morto. Jesus demorou a ir até o encontro de Lázaro, e Lázaro agora está morto. Quando Jesus chega ao lugar onde ele havia sido sepultado, já tinha 4 dias que ele havia sido sepultado. Sensação de que Jesus atrasou. Maria e Marta expressam isso. Quando elas veem Jesus chegando, elas correm, se prostram aos pés de Jesus e dizem a mesma coisa, as duas. Primeiro uma, depois a outra. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Existem algumas questões que nos acometem hoje, que nessa vida nós não vamos saber a resposta. Mas um dia, quando nós estivermos diante do nosso Senhor na eternidade, nós olharemos para a história com os olhos da fé, com os olhos daquele Deus que fez todas as coisas perfeitamente, e vai nos mostrar o que Ele fez e por que Ele fez, e nós vamos dizer, fez muito bem, era para ser assim. Eu já me peguei, irmãos, diante de uma notícia trágica, assentado numa calçada, chorando, e dizendo para Deus, Deus, eu não sei por que isso aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor sabe, e de que o Senhor faz todas as coisas perfeitas, e eu encontro descanso nessa convicção. Irmãos, nesse texto que nós lemos, a realidade que está acontecendo é a seguinte: Jesus acabou de multiplicar pães, perceba, os discípulos acabaram de presenciar um milagre especial de Jesus. Um endemoniado liberto, alguém pode questionar e dizer, mas era alguém que sofria de, esqueci a doença, irmãos, de epilepsia, era alguém que sofria de epilepsia, e na verdade não era um demônio. As pessoas podem fazer algum tipo de argumentação, olha, não, isso aí não era bem essa doença, há uma explicação para isso. Agora, irmãos, pegar 5 pães e 2 peixes, e alimentar uma multidão de milhares de pessoas, explica isso aí. Um cesto diante de Jesus, e Jesus partia o pão e jogava lá dentro. Se você estivesse lá, você ia estar com os olhos onde? Eu não sei, irmão, se eu ia ficar olhando para o cesto ou se eu ia ficar olhando para a mão de Jesus. Como assim? E depois de alimentar uma multidão de milhares de pessoas, diversos cestos cheios ainda sobraram, para que os discípulos tivessem convicção de que Deus é poderoso para suprir
todas as necessidades, mas logo nesse contexto a multidão vem para aclamar Jesus rei. Esse cara tem que reinar sobre nós, não vai faltar pão mais em Israel, nem pão nem peixe, disso eu tenho certeza. E o texto diz que quando Jesus percebe essa intenção, ele se retira, ele diz para os discípulos embarcar, e ele sobe a montanha e vai para o monte orar. Eu queria que você pensasse nessa cena nessa noite. Enquanto os discípulos obedecem a Jesus e entram no barco e começam a remar, e vem uma grande tempestade, eles começam a lutar contra o mar, a lutar contra o vento, a lutar contra a tempestade. Jesus está, irmãos, naquela montanha, serenamente, orando. O cenário é muito bonito. E quando nós olhamos então para essa passagem, irmãos, nós percebemos algumas lições extraídas desse aparente atraso de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus parece atrasado nas nossas vidas, Ele na verdade tem um propósito. Quando Deus parece atrasado, Ele na verdade quer nos ensinar algumas lições. Deus frequentemente usa esse recurso para trazer ao nosso coração algumas certezas, algumas verdades, para que a gente entenda e aprenda algumas verdades acerca de Deus. A primeira delas que nós encontramos nessa passagem é que esse aparente atraso de Deus nos ensina sobre a autonomia divina. A autonomia, a ideia da palavra aqui, ela contém a palavra nomos, que é a ideia de lei. E a ideia de autonomia, alguém que não tem lei externa, mas ele só possui leis pessoais, leis próprias, que regem o seu ser. Nesse sentido, só existe um ser em toda unidade, autônomo, e esse ser é Deus. Nós podemos falar em liberdade. Liberdade pressupõe alguém, inclusive, que possui certo cativeiro e que agora foi posto em liberdade. Nós cremos pela palavra de Deus que todos nós pecamos e todos nós estávamos separados de Deus e que a obra da cruz do Calvário, ela nos trouxe liberdade, ou seja, o cativeiro das trevas foi retirado de nós e hoje nós nos encontramos em Cristo, mas nós não temos uma autonomia absoluta. O ser humano pode até achar que anda segundo a direção do seu nariz e segundo as suas próprias decisões, mas as suas decisões trarão para ele consequências. Nesse sentido, nós não somos autônomos, mas Deus é. E essa passagem nos ensina essa verdade. Deus quer nos ensinar essa verdade. Jesus quis ensinar isso aos seus discípulos. O que está acontecendo aqui é o seguinte: os discípulos, eles entram no barco. No dia seguinte, o verso 22 vai dizer o seguinte: a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. O que acontece é que a multidão chega na praia e ela observa uma realidade. A interpretação desse verso ela pode ser feita de duas formas, mas que traduz a mesma verdade. Ou eles estão dizendo que agora havia ali um barco e que Jesus não embarcara nele, o que significa que haveria então no dia anterior 2 barcos, os discípulos entraram em um e foram atravessar, a multidão percebeu aquele barco e deduziu, Jesus deve entrar nesse barco e ir atrás dos discípulos. E quando eles chegam no outro dia, olham para o barco ainda permanece ali, mas Jesus não está presente. A segunda possibilidade é de que havia apenas um barco, e que agora a multidão está chegando e percebendo que não há de fato nenhum barco, mas que Jesus não se fazia presente. Como Jesus não está aqui, se o único barco que havia no mar, Jesus entrou, os discípulos entraram e fizeram a travessia. Enfim, o que o texto está traduzindo é a perplexidade da multidão ao observar que Jesus não estava mais presente, mas que ele não havia utilizado o meio de transporte mais apropriado para aquela ocasião, que era um pequeno barco. Se nós olharmos para as passagens paralelas, e essa passagem também, nós vamos perceber, irmãos, que o que acontece é que enquanto os discípulos estão no meio do mar, atravessando esse mar revolto, com uma tempestade grande, ventos muito fortes, o texto diz que Jesus então vai de encontro aos discípulos, andando por sobre as águas. É interessante porque nós temos a tendência natural de querer dizer como é que Deus deve agir. Nós sabemos muito bem como as coisas precisam ser. E muitas vezes na nossa vida a gente está assim: não, Deus,
o senhor precisa fazer assim agora. Amanhã, o senhor faça desse jeito. Depois de amanhã, siga nessa direção. E nos parece que a única saída é essa que nós imaginamos. Mas Deus, irmãos, Ele quis mostrar nessa passagem que Ele é livre. Ele, irmãos, não é regido nem mesmo pelas leis da física. E enquanto um ser humano não pode andar por sobre as águas, Ele pode. E Ele vem andando por sobre as águas. É tão interessante, os discípulos, eles não esperavam isso de maneira alguma. Quando nós olhamos para a passagem, nós percebemos no verso 20, Jesus chegando e dizendo o seguinte: ei, sou eu, não temais. Porque a realidade é que quando os discípulos, e isso o outro evangelho vai narrar, quando os discípulos percebem um vulto andando por sobre as águas e tomando a dianteira do barco, eles tiveram medo. Quando nós pesquisamos o cenário aqui, o contexto da passagem, o que nós percebemos é que havia naquela época, nesse mar, histórias de pescador, pescaria dos homens. Sempre tem, Rodrigão, o cara que chega falando que pegou um peixe de 30 quilos, e na hora que ele já estava recolhendo, a hora que ele ia passar a mão no peixe para botar ele no isopor, o peixe soltou do anzol, irmãos, e foi embora. Sempre tem a história de pescador, não é? E é interessante que naquela época, sabe qual era a história do pescador? De que havia um fantasma que vagava por aquela região, que andava ali no meio daquele mar. E é interessante que nessa hora, até os discípulos, que estão vivendo agora pela fé, crendo no Deus verdadeiro, quando eles percebem o vulto, eles passam a acreditar na história. Não é que tem fantasma mesmo nesse lugar? Irmãos, quantas vezes nós não estamos conseguindo enxergar o que Deus está fazendo? A nossa vista ainda está embaçada, a gente não reconhece a mão de Deus. Deus usa essas circunstâncias para nos mostrar que Ele é autônomo, que Ele age como Ele quer, Ele usa quem Ele quiser. Meu irmão, é muito bom saber que o nosso Deus é assim. O cenário de política do ano passado foi um cenário de uma brigaiada, irmãos, e algumas pessoas ainda estão brigando até hoje, persistem na briga, não perceberam, estou falando agora entre cristãos, não perceberam, irmãos, que colocaram em segundo plano uma crença que é básica de todo cristão, que é a crença de que o nosso Deus é soberano, e que os reis da terra, irmãos, só governam debaixo da sua autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus quiser usar o homem mais ímpio dessa nação para abençoar o seu povo, irmãos, Ele vai fazer. Ele não fez isso ao longo da história? Perceba como Deus levantou imperadores no Antigo Testamento, que eram vistos como homens ímpios. Perceba como Deus usa nações que eram vistas como nações ímpias, para se tornarem inclusive instrumento de bênção para o povo de Deus. Lembra do Egito? Uma nação que era vista naquele período como um povo idólatra, um povo ímpio, um povo que nós vimos em parte da história, subjugando os israelitas com mão forte, mas em todas as coisas Deus está agindo, irmãos. Lembra de como Deus usa o Egito e usa o seu servo José, no meio de toda essa história, para alimentar e preservar o seu povo? É muito bom olhar para essa história de José e lembrar, irmãos, dessa verdade. O nosso Deus, Ele é livre para fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, através de quem Ele quiser. E o nosso coração, irmãos, deve encontrar paz nessa verdade. Se Ele mandou a gente entrar no barco e enfrentar o mar, vamos descansar, porque Ele é livre, nada vai impedir que Ele venha em meu favor. Não sei qual a realidade da sua vida, às vezes, irmão, a gente se pega em situações que eu costumo dizer que são piores do que a encruzilhada. É interessante que quando você chega numa encruzilhada, o que acontece? Você tem que tomar uma decisão, eu prossigo pela direita ou pela esquerda? E muitas vezes é difícil tomar uma decisão assim, não é? Existem situações da vida que são encruzilhadas, e são difíceis de tomar uma decisão, mas eu costumo dizer que existem situações que são piores do que essas. É quando não existe caminho nenhum. Lembra de Moisés? Acabou de tirar o povo do Egito, eles marcham e de repente eles chegam e diante deles só restava o mar. Aos olhos humanos não havia caminho, mas Deus, irmãos, faz um caminho onde não há, para realizar os seus propósitos. Moisés, por que você está orando, Moisés? É a primeira vez que eu vejo Deus mandando alguém parar de orar. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche.
E o mar vai abrir e vocês vão atravessar. E, irmãos, o mesmo Deus que abriu o mar no passado é Senhor sobre as nossas vidas. E a gente precisa encontrar descanso para a nossa alma nessa verdade. Amém, meu irmão? Em segundo lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que o aparente atraso de Deus nos ensina também sobre a agenda de Deus. É interessante, irmãos, porque nós seres humanos somos limitados por uma agenda, por uma cronologia. Nós temos dificuldade, frequentemente, de lidar com o nosso tempo. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim: ah, pastor, o dia tinha que ter pelo menos 30 horas. Eu, quando posso, falo assim: cuidado com a blasfêmia, porque o nosso Deus fez o mundo e nos deu 24 horas por dia e disse que isso era bom. O problema é a nossa gestão do tempo.